Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da BitGet no YouTube. Eu sou a Heloísa Godoy e é um prazer estar aqui com vocês. No vídeo de hoje, eu vou trazer as notícias que vocês mais gostam do mercado cripto e sobre a economia mundial. E se você quer sempre estar antenado no mercado cripto, se inscreva no nosso canal. Curte, comenta e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você ainda não abriu sua conta na BitGet, na descrição desse vídeo tem um link para você abrir sua conta e ganhar 50% de desconto nas taxas. E hoje vamos ver o fechamento da semana com os principais números do mercado cripto. Vamos ver também o Bitcoin fechou a semana em alta, tudo sobre a briga envolvendo a SEC contra as exchanges nos Estados Unidos. Como é que tá o desenrolar dessa história? Tem até pedido de demissão do presidente da SEC. Como toda essa briga pode deixar o Bitcoin ainda mais forte. Também tem notícias sobre a CPI das criptomoedas que está rolando lá em Brasília. Tem o fundador da Cardano xingando os investidores de Bitcoin e muito mais. Vem comigo e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Bitcoin tem rally inesperado e fecha a semana em alta. Durante a semana passada, parecia que o preço do Bitcoin iria emendar sua terceira semana consecutiva de perdas. Só que nas últimas horas do final de semana, a criptomoeda experimentou um forte rally que mudou esse cenário. Com o resultado da valorização, o Bitcoin conseguiu registrar a alta de 1,56% nos últimos 7 dias, fechando a semana em 26.611 dólares. No Brasil, o preço da criptomoeda superou a faixa dos 127 mil reais e também registrou alta. Por outro lado, o Ether não teve a mesma competência e acabou caindo 1,86%. Neste caso, a terceira queda semanal consecutiva em termos de preço. Um Ether encerrou a semana cotada a 1.740 dólares, ou pouco mais de 8.400 reais. Já na abertura do mercado na última segunda-feira, dia 19, no caso ontem, os preços do Bitcoin e Ethereum abriram em queda de 0,2 e 0,4 respectivamente. Somente a XRP abriu em alta no top 10, enquanto a Cardano caiu 2,1 e registrou a maior queda na abertura do dia. O valor de mercado das criptomoedas caiu 0,5% e abriu na última segunda-feira com 1,1 trilhão de dólares, que equivale a 5,320 trilhões e um volume de 21,8 bilhões, em torno de 105,5 bilhões de reais. A dominância do Bitcoin chegou a 46,4 e a do Ether em 18,8, totalizando 65,2 do mercado global. Em relação ao top 100, o destaque entre as valorizações ficou com o TWT, token ligado à carteira de criptomoedas Trust Wallet, que registrou alta de 21,41%. Os tokens de exchanges também se destacaram, sobretudo da KuCoin, KCS, que se valorizou 19,14%, e o SUI, com alta de 18,29%. No campo negativo, o destaque ficou com a ApeCoin. A Ape, token do ecossistema da Bored Ape, que perdeu 14,11%. Em seguida veio o Flare, com queda de 11,21%, e o da rede Torchain, que perdeu 10,34%. De maneira geral, o desempenho das criptomoedas foi misto em termos de quantidade, mas o top 10 registrou mais quedas do que ganhos. E o que a gente precisa acompanhar essa semana? Nessa semana, a agenda tem como destaque a participação do presidente do Fed, o Jerome Powell, em duas audiências no Congresso norte-americano. O presidente do Fed falará ao Congresso na quarta-feira, dia 21. Os pedidos de seguro-desemprego também serão divulgados e Powell irá se pronunciar novamente na quinta-feira, dia 22. Os investidores aguardam comentários do chefão do Banco Central americano sobre a pausa do aperto no último dia 14 e o que isso significa para o ciclo de juros daqui em diante. O Bitcoin vem sustentando um pequeno rally que responde à expectativa do fim do aperto monetário, iniciado em março de 2022. Mas o sinal emitido pelo Federal Reserve na semana passada de que a pausa de junho é somente um respiro, volta a colocar pressão sobre o mercado do Bitcoin. Tudo dependerá do quão agressiva será a retórica de Powell nessa audiência. Caso confirme a intenção de novas altas, o investidor poderá ver o criptoativo se distanciar ainda mais da máxima recente dos 30 mil dólares. Refletindo esse estado de espera, o índice de medo e otimismo caiu 2 pontos em relação ao domingo e se mantém no patamar de neutralidade do índice. No dia anterior, o índice estava em 49 pontos, enquanto hoje está em 47 de 100. No radar por aqui estão novos cortes nas projeções para o IPCA até 2026 no boletim Focus, em meio a expectativas pela decisão e o comunicado do Copom na quarta-feira. Segundo analistas, o Banco Central pode sinalizar espaço para
para início de cortes de juros. Na Fox, o mercado passou a prever deflação no IPCA de junho e a primeira queda da taxa Selic em agosto de 25 pontos bases, de 13,75% para 13,5% ao ano. Operadores de câmbio têm afirmado que, mesmo que o dólar suba um pouco, o diferencial do juro doméstico, ainda que se mantidas as previsões de mais altas do Federal Reserve e baixas sustentadas da Selic, segue atrativo e o fluxo comercial pode continuar favorável. No exterior, o dólar opera em alta ante outras moedas principais depois de acumular perdas na última semana, em dia de liquidez restrita e meio a um feriado que foi na última segunda-feira e de agenda relativamente fraca para essa semana. E o Bitcoin deve ser o maior ganhador da briga entre a SEC e as exchanges. O Bitcoin pode acabar sendo o grande vencedor no processo da SEC contra exchanges, uma vez que é o único a não ser um valor mobiliário. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, está atualmente processando as exchanges de criptomoeda Coinbase e Binance. A alegação principal é que muitas das criptomoedas negociadas nessas plataformas são títulos que deveriam estar registrados junto ao regulador dos Estados Unidos. No entanto, surge uma exceção notável: o Bitcoin. A SEC tem sido muito clara e consistente ao afirmar que o Bitcoin não é um valor mobiliário. Bitcoin expressou confiança de que essa posição nunca mudará. Essa crença está, por sua vez, a incentivar os investidores a manterem-se com a maior criptomoeda do mercado. Em suma, isso ocorre apesar da turbulência na indústria causada pelos novos processos da SEC contra as exchanges de criptomoeda nos Estados Unidos. A participação do Bitcoin no mercado, que é uma proporção da capitalização de mercado da moeda sobre a capitalização total do mercado de criptomoedas, aumentou 0,85%. Isso sugere que os investidores de criptomoeda estão a ver o Bitcoin como uma aposta segura dentro do mercado. Os defensores do Bitcoin argumentam que ele não se enquadra na definição de valores mobiliários. Nesse sentido, ao contrário de outras moedas digitais, o Bitcoin não foi criado por empreendedores buscando lucros por meio de vendas privadas pré-listadas para grandes investidores institucionais. Embora não exista uma lei que declare se o Bitcoin é ou não o título, tanto o presidente da SEC, o Gary Gensler, quanto o ex-presidente Jay Clayton expressaram em vários comentários públicos que não veem o Bitcoin como um título. De fato, a maioria dos investidores considera o Bitcoin como uma commodity, similar ao ouro ou trigo. E os congressistas americanos pedem a demissão do presidente da SEC. A briga entre a SEC e as duas maiores exchanges dos Estados Unidos, a Binance e a Coinbase, agora chegou ao Congresso americano. Em nota publicada na última segunda-feira, dia 12, Warren Davidson pediu a demissão de Gary Gensler, atual presidente da SEC. Segundo o congressista, isso é uma luta crítica para proteger os mercados. Outro nome por trás desse movimento é o de Tom Emmer. No ano passado, o congressista havia acusado Gensler de possuir laços com a falida corretora FTX. Já a solução proposta vai muito além de substituir o Gensler. Em suma, foi proposta a eliminação do cargo do presidente e a criação do posto de diretor executivo, que atenderia os pedidos de comissionários republicanos e democratas. A nota do Warren Davidson é uma clara resposta aos recentes processos da SEC e às empresas de criptomoedas. Na última semana, como nós já sabemos, a Binance e a Coinbase se uniram a dezenas de outros projetos que entraram na mira da comissão. Os mercados de capitais dos Estados Unidos devem ser protegidos de um presidente tirânico, inclusive o atual, apontou Davidson. É por isso que estou apresentando uma legislação para corrigir o abuso de poder em andamento, garantindo proteção que seja do interesse do mercado nos próximos anos. É hora de uma reforma real e de demitir Gary Gensler como presidente da SEC. A proposta também está sendo apoiada por Tom Emmer. Através da sua própria página oficial, o congressista citou que Gary Gensler cometeu uma longa série de abusos, mas que isso precisa acabar. Os investidores e a indústria americana merecem uma supervisão clara e consistente, não um jogo político. A proposta sugerida pelos congressistas vai muito além da substituição de Gensler por uma outra pessoa. Em vez disso, notam que a SEC não deveria ter uma figura central e tal cargo deveria passar por uma redução de poderes. E a SEC mira serviços de staking, pode prejudicar o Ethereum. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a famosa SEC, entre mais uma guerra contra as exchanges de criptomoedas que inclui serviços de stake que o regulador pretende encerrar. Só que isso pode afetar criptomoedas que a SEC não classificou exatamente como valores mobiliários, que é o caso do Ethereum. A criptomoeda em si não entrou nesse grupo, mas a SEC avalia os serviços de staking como uma forma de contrato e, portanto, um valor mobiliário. A atualização do Ethereum, que permite staking na plataforma, pode levar a saques significativos de Ether em exchanges, caso a SEC continue seus processos. O protocolo Lido Finance, um dos principais provedores de serviços de
staking do Ethereum. O Lido é líder de mercado com 7,18 milhões de Ether em stake, ou 36% do total. Há preocupações sobre a necessidade de mais descentralização no mercado de stake. Ações regulatórias, como os recentes processos contra a Coinbase, já estão causando um aumento de saques de Ether. Uma situação semelhante ocorreu quando a Kraken teve que parar seus serviços de stake para usuários dos Estados Unidos, levando a um êxodo de Ether ao crescimento de mercado de Lido. E após diversas tentativas fracassadas, BlackRock entra com pedido para lançar um ETF de Bitcoin à vista. A BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, solicitou à SEC a aprovação para lançar o eShares Bitcoin Trust, potencialmente o primeiro ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, com a Coinbase atuando como custodiante. O fundo seria negociado na Nasdaq, porém, tentativas semelhantes encontraram resistências regulatórias devido a preocupações de proteção ao investidor e mercado. Paralelamente, a SEC processa a Coinbase por operar plataforma de negociação irregular. A possível chegada de um ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos tem sido debatida entre os defensores das criptomoedas, e a notícia impulsionou o preço do Bitcoin em 4%. E agora vamos de notícia aqui no Brasil. CPI das pirâmides de criptomoeda quer ouvir o dono da Bryce Company. A CPI das pirâmides financeiras de criptomoedas, instaurada pela Câmara dos Deputados, quer ouvir o dono da Bryce Company, o Antônio Neto Aires. O suspeito, que atualmente encontra-se foragido do Brasil, foi um dos alvos da Operação Halving, instaurada pela Polícia Federal em 2023. Antônio e sua esposa Fabrícia Campos, também foragida, criaram a Bryce Company para ofertar supostas operações com criptomoedas. Associada à empresa, o casal prometia grandes lucros aos investidores, mas não contavam com a aprovação de sua empresa no Brasil. Além disso, suspeitas de fraudes aumentaram desde o final de 2022, quando os rendimentos prometidos começaram a parar de cair na conta dos clientes. Após a operação da Polícia Federal, o casal não foi localizado e seguem em local desconhecido pelas autoridades. A CPI das pirâmides financeiras de criptomoedas recebeu esse pedido para ouvir o dono da Bryce Company, ao declarar que a Bryce arrecadou 2 bilhões de reais de inúmeras famílias brasileiras. A CPI das pirâmides financeiras quer ouvir os principais líderes. O requerimento foi apresentado na última sexta-feira do dia 16. A justificativa para o convite envolve que a empresa alegou falsamente que teve recursos travados na Binance, mas nem conta na corretora a Bryce Company tinha. A justificativa do requerimento realizado pelo deputado federal Áureo Ribeiro indica que até a empresa que supostamente lastreava as operações da Bryce Company se diz fraudada. Mas o que realmente motivou a CPI a entender e querer ouvir o dono da Bryce Company é importante. Envolve a única nota divulgada pelo próprio em seu Instagram público. Na ocasião, Antônio Neto divulgou que nenhum colaborador tem quaisquer responsabilidades ou culpa sobre o ocorrido. Em resumo, ele assumiu a culpa pela fraude bilionária e agora receberá convite a depor na comissão de inquérito parlamentar. Basta agora realmente encontrarem ele, né? E clubes de futebol e a CBF também poderão receber convites a apresentar informações. Em outro pedido, a requisição pede que vários clubes de futebol no Brasil apresentem informações. Entre eles, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco, entre outros times, serão chamados para depor na CPI. E na última semana também foi apurado que emissoras de TV estão na lista, como Globo, Record, SBT, Rede TV e Band. Vamos ficar de olho. E o fundador da Cardano xinga investidores de bitcoins de mentes perturbadas. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, solicitou o lançamento de um ETF de Bitcoin, gerando diferentes reações no mercado cripto. Charles Hoskinson, fundador da Cardano, criticou entusiastas do Bitcoin que comemoraram o movimento, dizendo que isso evidencia moral duvidosa, mentes perturbadas e ganância. Em resposta, usuários argumentaram que a entrada da BlackRock pode marcar um ponto de virada na adoção e no reconhecimento de criptomoedas. A BlackRock pode trazer visibilidade, promoção e apoio regulatório para o setor cripto, impulsionando a adoção de criptomoedas como ativos de valor. Já não é assim que pensa o Charles, né? Vamos ver o que vai também acontecer sobre esse assunto. E assim chegamos ao fim deste vídeo com as últimas notícias sobre a economia e o mercado cripto. Espero ter trazido informações relevantes e úteis para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite, se inscreva para você ficar por dentro de todas as novidades do mercado. Agradeço por nos acompanhar e nos vemos em breve com mais novidades e análises. Conto com a presença de vocês e até o próximo vídeo.